Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas você vai estar assistindo isso, mas meu nome é Victoria Caroline Teodoro. Eu estou aqui como um aspirante de líder jovem. Eu faço parte, né, da 10ª região e sou do distrito de Muzambinho. Aí, hoje eu vou falar sobre a minha reação ao filme Como Tudo Começou. No geral, eu posso falar que esse é um filme muito bom. Recomendaria para qualquer um que perguntasse, porque a imagem é muito boa, o áudio é muito bom, os personagens eles atuam super bem, eles conseguem expressar bastante as características dos personagens verdadeiros, das pessoas, né, que eles estão representando, que existiram de verdade. Então é muito bom, no geral eu recomendo de verdade. E o filme, do que ele se trata? O filme ele conta a história de como começou, né? Já sugere o nome. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí lá ele conta a história da igreja verdadeiramente, sem deturpações, né? Porque hoje em dia tem muitas deturpações sobre como realmente surgiu a igreja. E, como eu falei, no aspecto geral, ele é um filme excelente. E é muito bom pra gente, seja adventista, né, ou não, muito bom saber como que originou, porque através do que aconteceu no passado, a gente consegue entender muita coisa do presente. E então tudo começou com Guilherme Miller, né? Guilherme Miller, ele era um homem que ele sempre estava junto com estudiosos, que falava sobre Deus, falava sobre a Bíblia. E ele sempre vivia nesses grupos onde eles ficavam meditando e falando suas ideias a respeito de algumas coisas. Uma coisa que é importante notar é que Guilherme Miller ele era muito estudioso em seu estudo pessoal com a Bíblia. Então ele sempre estava orando, ele tinha uma vida intensa de oração, ele sempre estava pesquisando por si através do Espírito Santo. Ele estava sempre pesquisando sobre a Bíblia e principalmente sobre as profecias da Bíblia. Até que numa dessas pesquisas ele encontrou sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, né? E é uma profecia que muitas pessoas às vezes não tinham dado tanto crédito antes dele, né? Mas aquilo começou a incomodar ele. E ele foi estudando e vendo as datas, vendo os acontecimentos e vendo quando que seria essas 70 semanas, quando seria os 2.300 dias. E aquilo incomodou muito ele, sabe? Porque ele tinha certeza, era falado muito forte no coração dele que aquilo era uma coisa séria, a ser levada a sério. E aí ele descobriu que nessa data o santuário seria purificado. E o que eles acreditaram, né, inicialmente? Que o santuário a ser purificado seria a terra. Então eles não acreditavam que esse santuário seria o céu. Eles não conseguiam enxergar ainda. Então eles achavam que se o santuário seria purificado e o santuário era a terra, então Jesus ele iria voltar. Então isso era o que eles criam, que ele primeiramente, né, que Guilherme Miller ele acreditou naquele momento. E ele sempre pesquisava, e ele sempre voltava e sempre chegava à mesma conclusão, baseado nas datas, que Jesus viria em 1843, inicialmente. E aí, só que ele tinha medo de falar para as pessoas, ele tinha um temor, sabe, de compartilhar essa mensagem. Mas ele foi muito encorajado por sua esposa, como retrata o filme, e por Joshua Himes. Peço perdão se eu estiver pronunciando os nomes errados. Mas aí, Joshua, ele sempre falava assim, vamos, Miller, vamos nas cidades, vamos... Você pode ir para outros países também contar essa mensagem, porque é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem que precisa ser pregada urgente, porque eles já estavam perto dessa data, né? Encorajou muito ele aí a falar. E nesse mesmo tempo, né, Ellen White, ela também fez um papel importante, só que ela estava, né, numa outra denominação. E lá ela acreditava, sim, nas palavras de Guilherme Miller, né? Até que, e nesse mesmo tempo também, em um outro lugar, tinha uma senhora que chamava Preston. E ela acreditava que o sábado ele deveria ser guardado.
segundo a Bíblia. E ela sempre falava com os pastores, e a maioria falava que não havia diferença entre um dia de adoração, mas ela sempre insistia que o sábado ele deveria ser guardado. E tudo isso praticamente acontecendo ao mesmo tempo, só que em lugares diferentes. Aí, teve um irmão, que eu não vou saber aqui o nome dele certinho, que ele chegou, reveu as profecias e descobriu que, na verdade, segundo segundo o seu pensamento, seus estudos, que Jesus ele voltaria em 22 de outubro de 1844. E aí Miller ele ficou receoso, né? Porque ele não achava muito certo marcar um dia específico. Mas como era a mesma profecia e eles tinham pensamentos quase parecidos, todos se uniram e, e arrumaram. Teve pessoas tipo Joseph, que vendeu sua casa, suas propriedades, para poder aguardar a volta de Jesus. Todo mundo se mobilizou para isso, para poder ver Jesus voltar. E com isso, pessoas venderam propriedades, pessoas abandonaram, né, seus pecados e se prepararam de verdade para esse dia. E até bonito a cena que tá todo mundo olhando para o céu assim e aguardando Jesus voltar nessa data. Só que chega o fim do dia, e nesse grupo aí, como eu falei, Ellen White também fazia parte. Tiago White, que antes ainda não havia se casado com Ellen, também fazia parte desse grupo de pessoas que esperavam Jesus voltar nessa data. E depois que isso não aconteceu, algumas pessoas caíram totalmente na descrença. Então, algumas pessoas abandonaram a fé, já outras pessoas voltaram às escrituras para poder saber aonde eles tinham errado, né? E aí eles descobriram com mais muito estudo, com mais muita sabedoria, que o santuário era o santuário do céu, o santuário celeste. E aí a Ellen White também começou a ter essas visões. Ela era uma pessoa doente, mas após ela começar a ter essas visões, sua saúde foi melhorando cada vez mais. E com isso eles descobriram, como eu falei, que o santuário é o céu. Então não queria dizer que Jesus ele iria voltar, mas queria começar o trabalho de purificação lá no céu. E aí com isso começou as visões da Ellen White, que elas confirmavam que aquelas pessoas ali, elas eram remanescentes, aquelas pessoas ali que continuaram firmes nas pesquisas, que elas não estavam no caminho errado. E aí, muitas pessoas também, inclusive Ellen White, conseguiram ter acesso a mensagens sobre o sábado. E aí conseguiram entender que sábado também era o dia do Senhor. E aí juntou tudo isso e aí surgiu o movimento adventista, que eles conseguiram dar o nome depois numa reunião onde Andrews estava presente e algumas outras pessoas. E aí então... A Ellen White também recebeu algumas visões sobre a mensagem de saúde. E todas as suas visões, elas tinham um cumprimento. Todas as suas visões, elas se tornavam real, impactavam a vida de algumas pessoas também, da sua época, né? E eram visões realmente que foram provadas, que eram do céu, porque as coisas se cumpriam. Então, eu estou finalizando, né? Passei alguns segundinhos. Mas sobre isso que se tratou o filme. E é por isso que a gente traz até hoje em dia, né, conceitos sobre o sábado, conceitos sobre alimentações, conceitos sobre educação adventista, conceitos sobre a volta de Cristo, que a gente acredita que ela está perto, mas que a gente não pode marcar uma data para ela. E então é um filme muito bom, eu recomendo para todas as pessoas, principalmente se você é um adventista, né? E aí finalizo aqui minha fala. Muito obrigada a todos.